Questão 17. Observe a tabela a seguir, que reúne os resultados de um campeonato de xadrez disputado entre 5 atletas. Nesse campeonato, os atletas se enfrentaram uma única vez. E você tem uma tabela mostrando, né? Na tabela, o símbolo asterisco indica que houve empate entre o jogador da linha e da coluna correspondente. O símbolo tio indica a vitória do jogador da linha, enquanto o símbolo quadrado, né, jogo da velha, indica a vitória do jogador da coluna sobre o jogador da linha correspondente. De acordo com as informações da tabela, às vezes vai dar uma confusão entender aí como que a gente lê essa tabela, né? Mas ele está dizendo o seguinte: primeira coisa tem que saber o que é linha e o que é coluna. Uma linha é uma linha horizontal, coluna é uma linha vertical. Então, quando ele coloca aqui o tio, ele está dizendo que o jogador que está na linha ganhou do jogador que está na coluna, não é isso? Quando ele usa o jogo da velha, é o contrário. O jogador da coluna ganhou da linha. Ele até poderia ter deixado isso mais claro, dando um exemplo. Por exemplo, no jogo entre Sérgio e Marcelo, Sérgio vence Marcelo. Porque que tem um tio aqui. Aliás, a gente tem que ver se o contrário também dá para ver. Porque aqui Sérgio encontra com Marcelo aqui. E onde que ele conta de novo? Nós temos Marcelo e Sérgio. Veja você que aqui o Sérgio está na coluna e ele ganha do Marcelo que está na linha. E aqui é a mesma coisa, o Sérgio que está na linha ganha do Marcelo que está na coluna. Então parece que a tabela está repetindo dados, né? Que na verdade são os mesmos jogos. E eu acho que isso o enunciado poderia ter deixado um pouco mais claro. Mas não precisa de nada disso, porque analisando as alternativas você vai ver aqui como que estava fácil encontrar a resposta certa. Olha, letra A. As duas únicas vitórias de Vinícius no campeonato foram contra Marcelo e Ricardo. Aí você pega aqui a linha do Vinícius, aí você encontra aqui esse tio, ele ganhando do Sérgio e não encontra mais tio. Então o Vinícius teria uma vitória só. Você pega aqui a coluna do Vinícius, você vê só um jogo da velha, então, que é com o Sérgio também. Então, lendo a tabela, dá a entender que o Vinícius ganhou do Sérgio. Então, nem tem duas vitórias, então a letra A já pode descartar de uma vez. E nem é com o Marcelo nem Ricardo. De todos os jogos realizados no campeonato, apenas 4 terminaram empatados. Basta procurar os asteriscos. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Aí você fala, isso mesmo. Só que né, a gente entendeu pela tabela o que cada jogador enfrenta o outro uma única vez. Isso foi dito, né? Os atletas se enfrentaram uma única vez lá, então tá claro. Não são 4 jogos, são 2 em que houve empate. Na verdade, esse empate aqui, por exemplo, o Ricardo contra o Marcelo, é o mesmo empate aqui que o Marcelo contra o Ricardo. Aqui, ó. Um asterisco também. Então não foram 4 empates, foram 2. Então realmente foi importante entender que eles se enfrentam uma vez só. Sérgio terminou o campeonato sendo o único jogador que não teve empate. Basta você vir na linha do Sérgio e procurar asterisco que não vai achar. Nem na linha, nem na coluna. Então, mesmo que você não tivesse entendido a B, não tivesse entendido as outras, a letra C está claramente verdadeira, porque você não encontra asterisco nem na linha, nem na coluna do Sérgio. Então, é ela mesmo que é o gabarito. Daí, gente, a importância de você analisar todas as alternativas com cuidado. Às vezes você encontra uma alternativa, acha que ela está certa, mas às vezes tem outra muito mais clara, que você vê que a outra é que está certa de verdade e acaba encontrando um erro na anterior que você não tinha visto. Vamos supor que alguém acha que a letra B está certa, porque contou 4 asteriscos. Quando você lê a C, você vê que ela está claramente correta. E aí você vê que a B tinha algum problema. E o problema é que não seriam 4 empates, mas 2, porque cada jogador se enfrenta uma vez só. Né? 2 jogadores se enfrentam uma vez só. Letra D, o Wallace foi o único jogador que sofreu apenas uma derrota ao longo do campeonato. E aí você vai na linha do Wallace, você vê que ele perde aqui pro Sérgio, né? E se você vem aqui na coluna dele, você vê que ele perde aqui. E realmente ele teve uma derrota só, mas eu tenho que procurar outro para ver se teve uma derrota só. Marcelo teve uma derrota só aqui também. Ó. Se você vai na coluna do Marcelo, essa derrota dele está aqui para o Wallace. Então é muito claro que o gabarito realmente é a letra C.